Essa analogia que eu vou fazer com vocês aqui, eu queria que vocês prestassem muita atenção, galera, porque nos tempos que a gente vive pode parecer alguma coisa sexista, tá bom? E vocês sabem muito bem que eu não sou. Isso não é nenhum julgamento, não é nenhuma afirmação de que uma empresa gerenciada por um homem ou gerenciada por uma mulher vai funcionar mais assim ou mais assado. Então eu não quero aqui ficar fazendo uma disputa ou ficar criando um ambiente sexista, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu poderia escolher, por exemplo, o vermelho e o azul. Podia ser essas cores. A razão e a emoção. Tá bom, mas eu quis escolher homem e mulher porque acho que é mais fácil da gente entender, é mais fácil da gente compreender a analogia que eu quero fazer para vocês, tá bom? Naturalmente, fisiologicamente, o nosso cérebro está dividido em dois hemisférios. O lado direito é o lado que cuida das emoções e o lado esquerdo é o lado que cuida da razão. Tá bom? Já fizeram um teste disso, já está confirmado, colocaram a pessoa numa ressonância, pediram para ela pensar nos filhos, aí a circulação aumentou do lado direito. Aí pediram para fazer uma conta, a circulação aumentou do lado esquerdo. Então a gente não discute mais isso. Além disso, a gente sabe que historicamente as mulheres têm o cérebro, o hemisfério direito mais ativo, e os homens têm o cérebro esquerdo mais ativo. Então as mulheres, elas são mais vinculadas com os aspectos emocionais, mais artísticos, são tipos de comportamento que são mais versáteis e que apresentam, em geral, mais recursos, tá bom? Já os homens, eles têm o lado esquerdo mais irrigado, vamos falar assim, tem uma tendência de funcionar melhor, é mais lógica, mais raciocínio cartesiano, uma coisa mais quadrada. Isso não quer dizer que um não possa ser criativo, o outro não possa ser mais lógico, eu não estou falando isso, o que eu estou falando é que em média as coisas acontecem assim. Então, por exemplo, é normal a gente ver uma mulher ficando mais sensibilizada com algum fenômeno, alguma situação, com um filme, com alguém pobre na rua, do que você vê um homem fazendo isso. Um homem já é mais bruto, já é mais grosso, já fala, aqui chorar o quê? Aqui tem que botar esse cara para trabalhar. E a gente vê que tem uma tendência, na média, de a gente ter esses polos que são assim meio dicotômicos, assim, que são um é para lá e outro é para cá, tá bom? Isso não é nenhum julgamento, não é nenhuma afirmação de que uma empresa gerenciada por um homem ou gerenciada por uma mulher vai funcionar mais assim ou mais assado. Mesmo porque o ser humano tem uma plasticidade, ele tem uma possibilidade, um potencial de aprender coisas e ajustar seu comportamento de maneira tão impressionante, galera, que ele consegue inclusive fazer com que um homem tenha o lado direito mais desenvolvido, mais aperfeiçoado, e a mulher o lado esquerdo. Então não é uma limitação, não é um julgamento, não é um crachá que a gente coloca. O que a gente vê é que as mulheres são mais sensíveis e os homens são mais racionais, tá bom? Nós também não conseguimos afastar, galera, a história de cada um de nós, a nossa formação, a nossa história de vida, a nossa qualificação, a história que a gente teve com a nossa família, como foi o relacionamento com a minha mãe, como foi o relacionamento com meu pai, tudo isso interfere, galera. Em que momento que vocês se encontram, isso deixa as coisas todas alteradas. Então eu compreendo tudo isso. O que eu queria fazer com vocês é uma análise para vocês entenderem que é possível a gente ir treinando as reações que a gente tem durante o dia a dia na gestão da nossa empresa, de uma maneira que diminua a margem de erro e especialmente que aumente o potencial de acerto. Então vamos imaginar aqui os dois hemisférios. Um lado que é dominado, eu vou colocar o lado esquerdo aqui, galera, que se eu estivesse falando de mim, eu colocaria esse esquerdo, mas vamos fazer de conta que eu estou dando uma aula de ginástica, e aí vou botar o esquerdo aqui, que é um cérebro masculino, e aqui é um cérebro feminino. Numa gestão de uma academia, galera, quando a gente está falando, eu estou falando de academia, pode ser estúdio, box, pode ser uma padaria, pode ser um restaurante, os negócios, eles vivem baseados em fenômenos. Então tem dois lados da gestão de uma empresa, o que é processo, o andamento da empresa, e tem as exceções, que desde que vocês me conhecem eu luto para que vocês tentem diminuir ao máximo as exceções. Então no mundo perfeito a gente montaria uma metodologia e todo mundo faria aquela metodologia num nível de precisão tão bom que a gente não tivesse que ter exceções, porque as exceções estariam contidas no método. Dois exemplos de empresas, galera, que estão assim ao oposto. O McDonald's, que luta para incorporar procedimentos e amadurecer
a metodologia para que o número de erros diminua, e as outras empresas de telefonia parece que eles ficam se exercitando, ficam treinando para ficar excluindo possibilidades a ponto de você ficar furioso, ficar irritado, falar então quero cancelar. E é normal uma pessoa falar assim, então para o cancelamento você vai para esse ramal aqui. Impressionante como a gente é desprezado por esse tipo de empresa. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais a gente tiver, galera, com as coisas organizadas, sistematizadas, meio protocolares, com metodologia, melhor para a gente, o risco é mais baixo. Esse é um cérebro masculino. Então, quando eu estou falando de método, galera, eu estou falando de um cérebro masculino, que é uma coisa mais cartesiana, que é mais lógica, mesmo que dentro do método tenha uma intenção de criar empatia. Por exemplo, você vê no método de vendas, a gente faz a pergunta de ouro, então eu fico ensaiando com vocês, falando, quando que você decidiu procurar uma academia? Quando foi que você disse para você mesmo, nossa, não dá mais, eu preciso começar a me exercitar? Quando foi o que aconteceu, o que você sentiu na hora? Me conta. Você vê que ela tem um contexto emocional muito poderoso, mas ela está ensaiada, faz parte do método, inclusive a interpretação que eu faço. Isso é um raciocínio masculino. Quando eu fico batendo no método, galera, é um raciocínio masculino. É como se um homem clássico, levando em conta os dois hemisférios que eu mostrei para vocês, ele que estivesse comandando ou conduzindo. Então, um cérebro masculino, ele bate no método, ele tenta deixar quadrado. Já as exceções, aí já é um cérebro feminino. É o improviso, é a alteração, é o detalhe, é a confusão, é o estresse, é o imprevisível. Aí as mulheres aqui, elas nadam de braçadas, têm uma habilidade impressionante, elas têm uma flexibilidade, uma cintura mais molinha, elas entendem o contexto de maneira mais rápida, são muito observadoras, elas conseguem perceber o que não está sendo dito ou o que não está sendo mostrado, então isso confere a elas um estilo de comportamento que tudo que acontece fora do padrão, elas se dão bem para encontrar uma solução, achar um caminho. Eu não sei se vocês conseguem perceber essa diferença, como isso é muito claro. Inclusive, quando você liga lá para reclamar na empresa de telefonia, dá a ideia para a gente de que quem montou essa argumentação toda foi um homem, porque elas são muito duras, são muito inflexíveis, são muito quadradas. E eu, particularmente, quando eu vejo o McDonald's funcionando, me vem na cabeça um método criado por uma mulher. Engraçado isso, né? Porque ali naquela metodologia tem uma série de cuidados, tem uma série de providências que mostram que uma pessoa ficou pensando em todas as outras alternativas. Então, operacionalmente, parece que os homens funcionam melhor. Aí, no que for na gestão do imprevisível, das emoções, as mulheres funcionam melhor.